Olá a todas e todos, aos deputados e deputadas aqui presentes, aos presentes aí na galeria. Sempre muito importante a gente ter a população aqui acompanhando os debates do Legislativo. Bom, eu queria falar um pouco e iniciar esse pós-recesso compartilhando com a população de São Paulo, e convocando principalmente para a resistência democrática. Em primeiro lugar, nesse mês de julho, ficou provado que o processo da Lava Jato, que levou a uma alteração nas eleições, ele foi um processo orquestrado. Vejam, é base de uma república democrática, aliás, é base da fundação do Estado moderno, na história da humanidade, a separação entre os poderes. Porque antes você não tinha separação entre os poderes, então era um rei. Por que o rei é rei? Porque Deus quis. E aí, porque acharam que precisava melhorar um pouco, falaram, não, o povo precisa participar, vamos fazer as eleições, vamos separar os poderes e assim... E por isso, você garante um mecanismo de fiscalização e balanceamento dos poderes que estruturam a República. O que ficou comprovado no caso da Vaza Jato é que houve uma conduta absolutamente ilegal e imoral por parte de um juiz de Curitiba, de primeira instância, o senhor Sérgio Moro, que é um infiltrado na política brasileira, para comandar interesses e para articular interesses do mercado financeiro aqui no Brasil. E por isso que ele vem aqui para articular a aprovação da reforma da Previdência, ele vem ao Brasil para articular a aprovação da reforma trabalhista. E sabe como? Alterando o resultado das eleições de 2018. Prendendo o candidato que poderia vencer, que hoje está preso, é um preso político. Aliás, não existem presos não políticos no país, portanto, Lula é um preso político, que está agora indo para o presídio, a penitenciária de Tremembé. Isso expõe não só em risco a vida do ex-presidente, mas também expõe a risco a vida de todos de todos os presos que estão ali com ele, já que isso coloca esse presídio no centro da conjuntura nacional e, obviamente, não é uma estrutura capacitada para aguentar a pressão política e tudo o que está envolto nessa circunstância e nesse cenário político tão instável do país. Dito isso, eu quero dizer claramente, Lula livre, já! Nós faremos um ato, estão todas e todos que estão me assistindo aí pela TV Alesp, convocados a lutar pela democracia no Brasil, no dia 8, amanhã, no Largo São Francisco. Nós faremos um ato pelo Lula livre já. Eu também venho dizer aqui, sou do Partido Socialismo e Liberdade. Fiz, quando vieram os programas que davam subsídio para os grandes grupos econômicos que hoje monopolizam o mercado da educação, porque a educação não é mercadoria e não deveria ser tratada como tal, mas durante os governos do PT, quando nós discordávamos da lógica em que esses governos estavam dando acesso por meio do consumo e não pelo viés do direito, nós do PSOL fizemos oposição democrática e argumentamos contra essas ideias. Então, não há aqui uma defesa cega, não há aqui uma defesa personalista. Há aqui uma clareza sobre o momento de resistência democrática pelo qual todos nós somos responsáveis no Brasil. Eu quero dizer ao nosso despresidente Bolsonaro que
fale mais, senhor presidente. Continue falando. Fale que não gosta de gay. Chame nordestino de Paraíba. Faça as piadas ofensivas. Fale mais. Fale que é para ninguém ter dúvida de que lado o senhor está. Porque o povo não vai deixar barato a reforma da Previdência tendo sido aprovada na calada da noite. Uma reforma da Previdência que sentencia milhares de brasileiros e brasileiras a morrerem de trabalhar. O povo não vai deixar calado. Foram cometidos erros pelo PT e é preciso que se diga isso. Isso dificulta na organização da resistência democrática. Mas eu como uma deputada que quero construir uma nova esquerda, que quero conquistar o povo para a luta real, para a gente superar essa forma de vida, quero chamar todas e todos para no dia 13 de agosto nós lutarmos contra esse programa que assola a educação pública no Brasil, que se chama Futurice. O Futurice, para quem não teve tempo de entender o que ele é, o Futurice na prática é transferir a administração de universidades públicas para agentes privados. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Por exemplo, na verdade, lá na Unicamp você tem um laboratório super bem equipado da Microsoft. Tecnologia de ponta. Contudo, todos os estudantes que entram ali têm que assinar um termo. Toda a tecnologia produzida nesse laboratório pertence à Microsoft. Não fica para o Brasil. E o problema da privatização do conhecimento é justamente isso. Porque nós, enquanto um país periférico, um país de terceiro mundo, um país dependente ainda, infelizmente, das grandes potências, privatizar a gestão da educação e a gestão das universidades públicas é entregar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o que os nossos jovens produzem de conhecimento nas universidades. É por isso que o Futurice é uma belíssima forma de privatização da educação. E nós, enquanto povo, temos que afirmar que educação não é mercadoria. Educação não é mercadoria. Nós, população brasileira, estamos todas e todos já, e não se enganem, é de propósito isso. É de propósito que a cada dia o presidente dá esse tipo de declaração que é para vocês se encherem o saco mesmo da política. Que é para vocês acharem que todo político é igual. É para isso que ele faz mesmo. Mas a gente do PSOL está aqui para dizer que é preciso de política. É preciso que todos nós assumamos o nosso lugar de protagonistas na história do país. E por isso é nosso dever, todo mundo que está aqui, chamar mais um, chamar a tia, chamar a mãe no ponto de ônibus, chamar todo o povo brasileiro para ir às ruas no dia 13 de agosto contra o Futurice, que é um projeto que quer privatizar a educação brasileira. Nós vamos vencer essa guerra. 59% dos brasileiros acham que o Brasil está indo para um rumo errado. Eu quero dizer que nós só vamos mudar esses indicadores quando nós tomarmos para nós a responsabilidade de sermos brasileiros e assumir um lado que não é o lado dos banqueiros, que não é o lado da Croton, é o lado do povo, é o lado das mulheres, é o lado da juventude negra que morre todos os dias, é o lado dos LGBTs, das mulheres trans e travestis que têm uma expectativa de vida de 35 anos no Brasil. É dos trabalhadores e trabalhadoras que estavam ali contando os dias para se aposentar e que hoje não vão mais se aposentar, que programaram toda uma vida,
e que hoje tem todo o sistema de seguridade social destruído nesse governo. Isso é revoltante. Então não vamos cair na armadilha. Não podemos nos encher o saco da política e parar de saber o que está acontecendo. É o contrário, é para isso que eles fazem isso. Precisamos de informação e, acima de tudo, de luta. Nem um passo atrás. Fora Bolsonaro!